Capítulo 4. Durante a semana, ele recebeu inúmeras cartas comentando o fato de que o News havia omitido a matéria sobre a luta de boxe. 2 ou 3 dessas cartas podem nos interessar. Ao editor do News. Prezado senhor, já faz algum tempo que estou considerando trocar de jornal. Eu gostaria de um jornal atualizado, progressista e empreendedor que atenda às exigências do público em todos os sentidos. A recente esquisitice de seu jornal de se recusar a publicar a matéria sobre a famosa luta no resort me levou a decidir de uma vez por todas a trocar de jornal. Por gentileza, cancelem minha assinatura. Atenciosamente. Em seguida, apareceu o nome de um empresário que era assinante do jornal havia muitos anos. A Edward Norman, editor do Daily News de Raymond. Prezado Ed, que agitação é essa que você causou na sua cidade? Que nova política é essa que você adotou? Espero que você não esteja pretendendo fazer uma reforma administrativa no ramo editorial. É perigoso arriscar muitos experimentos nesse ramo. Siga meu conselho e mantenha os métodos modernos de negócios que você fez darem tão certo no News. O público quer notícias sobre lutas de boxe e coisas do tipo. Dê ao que os leitores querem e deixe essa reforma do setor para outra pessoa. Atenciosamente. Em seguida, aparecia o nome de um velho amigo de Norman, editor de uma cidade vizinha. Meu caro senhor Norman, escrevo-lhe sem demora uma nota de apreço pelo evidente cumprimento de sua promessa. É um começo maravilhoso e ninguém mais do que eu percebe o valor disso. Sei que parte disso lhe custará algo, mas nem tudo. Seu pastor, Henry Maxwell. Outra carta que ele abriu logo depois de ler essa de Maxwell revelou parte do prejuízo que seu negócio poderia esperar. Ao Sr. Edward Norman, editor do Daily News. Caro Sr. Ed, quando vencer meu contrato de publicidade, peço por gentileza que ele não seja renovado como temos feito até agora. Segue anexo o cheque para a quitação de minha dívida e considerarei meu contrato com o seu jornal encerrado após essa data. Atenciosamente. Em seguida, aparecia o nome de um dos maiores distribuidores de tabaco da cidade. Como era de praxe, ele inseria uma coluna publicitária que chamava a atenção e pagava muito bem por ela. Pensativo, Norman colocou a carta sobre a mesa e depois de um tempo pegou um exemplar do jornal e passou os olhos pelas colunas de publicidade. Na carta do distribuidor de tabaco não havia nenhuma ligação implícita entre a omissão da luta e a retirada do anúncio. Mas era impossível não associar ambas as coisas. Na realidade, depois ele veio a saber que o distribuidor de tabaco havia retirado o anúncio porque havia ouvido que o editor do News estava prestes a adotar uma estranha política de reforma, que certamente reduziria o número de assinantes. Entretanto, a carta chamou a atenção de Norman para o tipo de publicidade que seu jornal veiculava. Ele nunca havia pensado nisso. Ao dar uma olhada nas colunas, não conseguia evitar a convicção de que seu mestre não permitiria algumas delas em seu jornal. O que ele faria com aquele outro enorme anúncio de bebidas e charutos? Como membro de uma igreja e um cidadão respeitado, ele não sofreu nenhuma censura mais séria porque os donos de bares anunciavam em seu jornal. Ninguém se preocupava muito com isso. Era um negócio totalmente legítimo. Por quê? Raymond desfrutava de grande liberdade e os bares, salões de bilhares, cervejarias faziam parte da sociedade cristã da cidade. Ele estava simplesmente fazendo o que todo homem de negócios de Raymond fazia. E esse tipo de negócio era uma das melhores fontes de receita. O que aconteceria com o jornal se cortasse esses anunciantes? Conseguiria sobreviver? Essa era a questão. Mas afinal, era a questão mais importante. O que Jesus faria? Era essa a pergunta que ele estava respondendo, ou tentando responder nessa semana. Jesus anunciaria uísque e tabaco no seu jornal? Edward Norman fez essa pergunta com toda a honestidade. E depois de orar por ajuda e sabedoria, pediu a Clark que viesse ao seu escritório. Clark, eu estava dando uma olhada nas nossas colunas de publicidade e decidi cancelar parte dos anunciantes assim que os contratos terminarem. Eu gostaria que você notificasse o agente publicitário para não solicitar a renovação nem renovar com os anunciantes que marquei aqui. Entregou o jornal com os anúncios marcados a Clark,
que o pegou e examinou as colunas com um ar bem sério. Isso vai dar um grande prejuízo para o Niels. Por quanto tempo o senhor acha que pode levar as coisas assim? Clark estava assustado com a atitude do editor e não conseguia entendê-la. Clark, você acha que se Jesus fosse o editor e proprietário de um jornal em Raymond, ele permitiria anúncios de uísque e tabaco? Bem, não, eu não acho que ele permitiria. Mas o que isso tem a ver com a gente? É impossível fazer o que ele faria? Não se pode dirigir um jornal pensando assim? Por que não? Perguntou Norman calmamente. À medida que o capítulo 4 chega ao fim, somos levados a uma reflexão profunda. Até que ponto estamos dispostos a seguir a Cristo de verdade? Edward Norman abriu mão de segurança, de prestígio, de dinheiro, tudo isso por uma simples pergunta: o que Jesus faria? E essa pergunta, tão simples e direta, pode virar a nossa vida de cabeça para baixo ou colocá-la finalmente no rumo certo. Talvez, assim como Norman, você esteja diante de decisões difíceis. Talvez precise renunciar a algo que te dá conforto, mas que fere os valores do reino. A pergunta que fica é: você está disposto a pagar o preço de viver como Jesus viveu? Se essa mensagem tocou você, não vá embora sem dar um passo também. 1. Inscreva-se no canal Devocional com Rema. 2. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos. 3. E comenta aqui embaixo: o que mais te confrontou nesse capítulo? Qual decisão você precisa tomar essa semana perguntando o que Jesus faria? Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa coragem. Nos encontramos no capítulo 5, onde novas histórias nos mostrarão que seguir a Cristo não é fácil, mas é o único caminho que realmente transforma. Devocional com Rema, onde a palavra se torna prática e a prática se torna fé.